raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, hoje tem festa na favela, o Flamengo foi campeão. Saudações rubro-negras, episódio número 12 do Fla Rap Podcast no ar. Eu sou o Juan Calheiros e hoje comigo o zagueiro Wallace Reis. Seja bem-vindo, jogador. Valeu, obrigado pelo convite, é um prazer estar participando. A gente que agradece sempre. E antes de começar, eu sempre costumo passar os números para a nação aí do nosso convidado, dos títulos, dos jogos com a camisa do Flamengo. E os seus são o troféu 125 anos de Uberlândia em 2013, a Copa do Brasil 2013 também pelo Flamengo, troféu Super Clássicos 2013 e 14, a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca em 2014 e o torneio Super Séries em 2015. E com a camisa do Flamengo, 177 jogos e 7 gols, segundo o site Fla Estatística. Vamos lá, Wallace. Você começou a carreira nas categorias de base do Vitória, né, em 2003. O que te levou à decisão de ser jogador de futebol? Primeiro, pela questão do país ser um lugar de poucas oportunidades, né? Eu venho de família humilde, sem muitas condições de ter uma educação qualificada, né? Sempre estudei em escola pública. Primeiro momento da minha vida, com 5 anos, 6 anos, eu mudei para Resende, né? Eu sou de Conceição do Coité, Bahia, sertão da Bahia. Sim. E como a quantidade de emprego lá é bem pequena, né? É bem escasso, meu pai acabou migrando para o Rio. Moramos em Resende durante 5 anos e eu iria servir a AMAN, né? Sim. O desejo do meu pai era esse e eu seguiria isso. Porém, a cidade começou a ter um surto muito grande de violência. Meu pai acabou ficando com medo e optou por retornar para nossa cidade, né? Nesse período eu estava disputando uma competição de futsal, um ex-jogador acabou me vendo jogando, viu que eu tinha algumas qualidades e me levou para as divisões de base do Vitória, onde eu comecei com 11 anos e saí com 23, né? Isso, com bastante tempo lá no Vitória. Chegou ao elenco principal em 2006, né? Onde o Vitória disputava a Série C na época. Mas com 2 acessos seguidos, em 2008 o time já estava na Série A e você vinha sendo mais utilizado também nesse período. Como foi para você ter uma caminhada de ascensão particular paralela à do clube? Era natural, porque nossa geração, sem falsa modéstia, era muito boa, né? A gente ganhava tudo na base e mesmo não sendo uma das categorias mais promissoras através da questão da avaliação subjetiva de muitos que trabalhavam no clube, a gente tinha algo que as outras categorias que eram mais qualificadas não tinham, que era a ambição. Era uma equipe extremamente dedicada e se eu for falar dos jogadores que jogaram comigo, que é da minha geração, era eu, Anderson Martins, Davi Luiz, Marcelo Moreno, Neto Coruja, o Wellington, Elks, então é só do nosso Kaique, da nossa equipe subiram 8 e quase todos conseguiram ter uma carreira razoável para muito boa, né? Sim, sim. Com certeza, bastante nome de destaque aí. O Vitória tem essa tradição, né, de revelar bons jogadores. Na minha geração, ele tinha um cuidado bem grande, né, no meu período de vivência lá dentro do clube em relação a esses atletas, né, e tinha essa coisa de você acabar experimentando os meninos num profissional. Hoje eu não sei como se dá o processo, porque já tem quase 3 anos que eu tô fora de lá, né, que eu acabei retornando, tendo uma passagem de 6 meses novamente. Sim. Então eu não posso falar com clareza como as coisas andam lá nesse momento. Entendi. E em 2009 foi quando você virou titular, de fato, e seguiu em 2010 ainda como titular, quando o time, além de já ser 4 vezes campeão baiano, né, seguido, foi campeão da Copa do Nordeste e vice-campeão da Copa do Brasil, né? Inclusive você fez um gol na final com o Santos, mas o resultado do jogo de ida acabou dando o título para o Santos. A gente vê muito caso, até falando em relação à categoria de base, de jogadores que não conseguem ter sequência vindo da base, acabam sendo emprestados primeiro, antes de ter chance, e às vezes nem sequer jogam, né? Quando volta dos empréstimos, acaba acabando o contrato e vai embora. O que você diria que foi determinante para você não ter esse mesmo caminho? Eu acho que o primeiro passo existem algumas falácias no futebol, que é quando você sobe da base e você vê como promessa, né? Primeiro ponto, acho que o excesso de expectativa que se cria nesse menino, às vezes o afeta, né? Nenhum jovem de 17, 18 anos está preparado mentalmente para lidar com esse tipo de pressão, né? Então, acaba que você acaba deslumbrando, vai se perdendo durante o caminho alguns, e a oportunidade no profissional ela é bem escassa, né? Então, assim, ele vai te dar 1 ou 2 chances e você tem que mostrar o seu cartão de visita o quanto antes, né? A nossa geração, eu acho que teve muito essa questão de não se criar tanta expectativa e a gente acabava fazendo bons jogos e acabava que potencializava mais, às vezes, até do que a gente jogava, né? Acho que acontece muito é que, às vezes, a gente tem essa mania de chamar o novo Neymar, o novo Ronaldo, o novo Romário e
cria essa expectativa. Talvez o menino esteja jogando até bem, mas a expectativa afeta, né, na avaliação, né, é um peso a mais, na avaliação, né, da imprensa. Com certeza, né, a avaliação do torcedor, a avaliação da imprensa e a avaliação do próprio clube. Totalmente diferente quando você joga a base e você passa a jogar profissional, porque aí o contexto muda, né? Você não tem somente a pressão dos atletas que jogam ao seu lado e a competição diária que se tem e dos treinadores que você sofre, nem você passa a ter pressão externa, né? Coisa que na base a pressão é simplesmente com o seu companheiro do lado, que é buscando uma vaga para se manter, né? Sim, com certeza. É até engraçado, porque ontem eu entrevistei aqui o Sávio, foi ídolo do Flamengo também, e ele viveu isso, né? Ele foi chamado de novo Zico e tal, e ele falou que do lado dele ele não levou pro lado da pressão, levou mais como o lado de estar sendo bem visto, mas é muito difícil, a maioria acaba deslumbrando, né? Como você falou, bem complicado. O Sávio, acho que é um caso à parte, né? Mas a gente pode citar diversos novos Zicos que não viraram, né? Pintinho, que foi resurgiu, né? E aí a gente vai o Adrian, né? Que todo mundo falava, o próprio Negueba, e não que ele não estivesse jogando bem, né? A comparação, você não pode fazer a comparação e ter um parâmetro antes de o cara ter te mostrado isso, né? Sim. Então, essa avaliação, para mim, ela é bem burra, né? É, desnecessária, né? Eu acho que não acrescenta em nada, só joga uma pressão extra em cima de um garoto que tá simplesmente começando a carreira agora. Então ele não é um novo ninguém, ele é um novo ele, né? Com certeza. É complicado. Com certeza. Mas futebol é especulativo, né? E isso também faz parte do processo. Agora, acho que o processo para que ele possa lidar bem com isso é ter um cuidado nessa formação de personalidade do atleta, né? Sim. Porque aí você tem diversos fatores que contribuem para isso, né? A primeira questão familiar, o entorno dele é muito importante também, até porque no futebol a gente acaba vivendo de mentiras, né, e de palavras que supostamente nos beneficiam no momento, mas a longo e médio prazo acaba nos fazendo mal, né? Com certeza. Aí em 2010 você foi destaque do Vitória e acabou chamando a atenção do Corinthians, mas ao mesmo tempo o Vitória acabou sendo rebaixado nesse ano. Era difícil para você separar a sua alegria pessoal de ter chamado a atenção num time grande, apesar do Vitória também ser, mas o Corinthians vivia uma época muito boa, inclusive, com a tristeza coletiva de ver o seu clube que te formou sendo rebaixado? Para mim foi muito triste, né, e eu não pude ajudar nessa reta final, porque acabou que eu tive uma lesão, né, fiquei quase 3 meses fora, né, na reta final do campeonato, e eu já estava em negociação já com algumas equipes, né. Estava muito feliz, mas ao mesmo tempo frustrado, né, por ver a equipe que eu tenho muito carinho. Passei a ser torcedor, né, na minha infância eu era flamenguista, porém, num período que eu fui pro Vitória, me tornei Vitória, porque você cria um vínculo, você Sim. acaba tendo afinidade com o clube, né, e o Vitória se tornou meu clube de coração. E aí foi frustrante, mas ao mesmo tempo tinha a questão profissional, né, e aí eu deixei a parte passional de lado e infelizmente segui a vida, né. Só que também fico feliz porque quando retornei no clube também estava passando pelo momento de possível descenso e eu pude contribuir para que a equipe não caísse, né. Dessa vez, na volta, acabou conseguindo fazer o que não teve chance de fazer em 2010, né? Acabei pagando a dívida, né. E aí, quando você chegou no Corinthians, tinha lá o Chicão, que era praticamente o titular absoluto, e a outra vaga ali estava sendo disputada com o Leandro Castanho e Paulo André, que também são jogadores aí consagrados, e você chegando para brigar por essa vaga também. Quando você chegou, você se via assim como um reserva que ia ter que aguardar, ou já entendia que tinha condições de chegar e brigar por essa vaga? Não, eu tinha plenas condições, só que eu sabia meu tempo também, né? O Tite é muito coerente e também não sou hipócrita de achar que eu ia chegar e já chegar jogando, né? Uhum. Até porque era novo ainda também, né? Tem todo esse processo e também tem a questão muito da metodologia que o treinador tem, né? O Tite tem de praxe isso, né? Você ganhar as coisas por mérito, né? Seria até contraditório eu chegar jogando, né? E o Castan também estava muito bem, o Chicão tem uma história no clube, já tinha uma história no clube, e acabou que os dois encaixaram, ficou mais complicado para que eu e o Paulo jogassem. No ano seguinte eu me tornaria o titular quando o Castan saiu, e aí infelizmente eu tive 2 lesões seguidas, né? Acabei rompi o ligamento do tornozelo e no meu retorno aí eu quebrei o nariz novamente, e acabou, a fatalidade do futebol acontece, e eu não tive a oportunidade de ter uma sequência maior lá, mas foi muito bacana, foi gratificante, né? Eu sou muito grato pelas portas que o Corinthians me abriu e me deu a oportunidade de ser campeão mundial, campeão brasileiro, né? Da Libertadores, né? Então, assim,
me deu a chance de criar uma história legal, né? Particularmente falando. Né? Com certeza. E aí, até falando exatamente sobre esses títulos, você pegou acho que a melhor fase do Corinthians, me arrisco a dizer até na história, né? Porque ganhou títulos que não tinha ganho, como o caso do Mundial. Foi um período ali muito bom. Foi Brasileiro 2011, né? Libertadores e Mundial 2012. Inclusive, você jogou as duas finais, a último jogo do Brasileiro e o último jogo da Libertadores, você chegou a estar em campo. Qual foi a emoção de ganhar esses títulos pela primeira vez para você na carreira e a diferença até entre eles, de ganhar um Brasileiro, um Libertadores, um Mundial? Vai tendo a questão proporcional, né? Primeiro título nacional meu, infelizmente, contra o Santos, ficou aquela frustração, né, na Copa do Brasil, e aí o Corinthians me deu a chance de ser campeão brasileiro. É uma coisa que acho que todos teriam que ter oportunidade de passar, porque é bem legal, uma sensação única, né, até porque se a gente for pegar o histórico, quantos atletas são campeão brasileiro, a margem é muito pequena, né. Para um clube já ser campeão brasileiro é bem complicado, a gente fala de 20 e você só tem uma chance, né. Sim. Então, você já tira a margem por aí, né. E, consequentemente, ter conquistado a Libertadores, que foi o primeiro título do Corinthians, e ter marcado, de certa forma, também, ter feito parte daquele elenco, foi muito legal. E o Mundial, acho que foi a cereja do bolo, né? Completar todo o trabalho, né? Foi início, meio e fim, né? Essa trilogia aí que a gente acabou executando. Isso está na cabeça do torcedor corintiano, está na minha cabeça, né? E a gente tem as lembranças, hora ou outra a gente acaba vendo fotos, vendo camisa ou uma chuteira que foi do jogo e nos remete a boas sensações, né? Com certeza. E como você até comentou, a questão do Mundial o Corinthians é o último, né, campeão brasileiro a conseguir ganhar um europeu e tal, que a gente vê cada vez mais difícil, né? O Flamengo até fez um bom jogo agora com o Liverpool, mas tá ficando difícil. Tá, mas é até natural, né? Futebol quem paga mais, a chance de ganhar é maior, né? Hoje em dia é basicamente isso, né? Em outros tempos lá atrás não, porque se tinha, no meu ponto de vista, era como erva daninha jogador de futebol, principalmente no Brasil, né? Jogador de alta qualidade. Acho que tecnicamente o futebol deu uma caída assim, e também acho que passa também pelo processo de futebol ter se profissionalizado em algumas áreas e ficado muito robotizado em relação a todo mundo jogar da mesma forma, essa coisa sistêmica demais, exagerada demais a meu modo de ver, acaba que tira um pouco também da nossa característica, né, que é natural que se tenha. E os europeus vão ganhar porque você paga 90 milhões de euros para um atleta de futebol, a probabilidade de você ter êxito é muito maior, até porque aí você já não tem tanto trabalho em relações táticas, a questão cognitiva do atleta que interfere também, o entendimento de jogo, a questão de harmonização, né? Haja visto que o Flamengo hoje está quase imbatível justamente por isso, né? Gastou mais, tem os melhores, acaba facilitando, né? Com certeza. É verdade. Hoje em dia o poder financeiro é o primeiro ponto, né, para criar essa diferença entre os clubes. Você citou a questão da sua lesão. Foi em 2012, ainda no Corinthians, você rompeu o ligamento do tornozelo, teve que operar, ficou 2 meses fora, aquela coisa toda. Só que no jogo que você rompeu, foi contra o Santos, você continuou jogando, né? Continuou em campo, mesmo depois de ter sentido a lesão, e só depois que você acabou percebendo o que era. Na hora ali, o que você sentiu? Não achou que fosse tão grave? Ou por causa do calor do jogo é que tu seguiu mesmo? Primeiro, já tinha feito 3 substituições, né? E no primeiro momento eu achei que tinha sido ligamento cruzado, porque eu sentia mais dor no joelho do que no tornozelo, né? No primeiro momento que eu fui tentar me reposicionar na defesa, o Ganso pegou uma bola e encaixou. Uma bola que normalmente eu conseguiria chegar. E na hora que eu fui dar o sprint, eu senti uma dor como se fosse pegando fogo. E eu falei que aconteceu alguma coisa, né? Então, aí eu avisei o Tite, acabei ficando de centroavante durante o jogo. Tinha que terminar, né? Era mais do que a minha obrigação como atleta, deixar minha última gota de suor lá, e foi o que eu fiz, né? Não passou na sua cabeça correr o risco de agravar a lesão, se mantendo em campo? Talvez, mano, eu tenha um grande defeito que eu suporto bem dores, né? Realmente deveria ter saído, porque acabou que a chuteira só saiu cortando ela, né? Não saía tirando, então eu tive que cortar a chuteira, e quando eu cortei a chuteira, meu pé tava roxo, né? Preto, né? Então, assim, foi uma bola que se formou. Naquele instante eu pensei que era simplesmente um entorse normal, até porque como eu sou do sertão da Bahia, a gente tem um negócio muito mais bruto, né, de lidar com dor, né? Lá a gente não tem tem muito essa coisa de dorzinha, e na minha cabeça aquilo seria 2 semanas eu estaria retornando, né? Porém, demorou mais do que eu pensava, né? Mas faz parte e também não me arrependo de ter feito isso, né? Entendi. Lá no Corinthians o treinador era o Tite também, atual treinador da seleção.
Como você descreveria assim, ele como treinador e se você acha que ele é o cara certo para a seleção no momento? Não tem ninguém melhor do que ele no momento para ser o treinador da seleção, né? Porque no Brasil, a gente sofre de uma esquizofrenia de percepção de avaliação que muda de cada 25 minutos, né? O que é bom agora, já daqui a 25 minutos já não é, né? A gente, como um país, isso é um problema endêmico e faz parte também, entendo que é nossa cultura ser dessa forma, até porque quando o Tite assumiu e a seleção teve uma sequência lá invicta, solicitaram o Tite para ser presidente da República, né? Então, essa incoerência de avaliação que se tem num país já é normal, e eu acho que ele é capacitado e é maduro o suficiente para lidar com isso, como sempre lidou, né? O fato de ter perdido para a Bélgica, que se jogasse 10 vezes o Brasil ganharia, porque o resultado não diz como foi a partida. Eu acho que o primeiro tempo tenha sido preponderante ali para a derrota, né? O Brasil não se encaixou, quando o treinador da Bélgica empurrou o Lukaku lá em cima do Marcelo, né? Não estava achando espaço, o Thiago e o Miranda estavam meio que sem função, não estavam conseguindo encaixar a marcação. O Hazard jogou pra caramba aquele jogo, né? Mas eu acho que no segundo tempo o Brasil dominou, foi melhor. E a avaliação no Brasil é em cima do resultado, né? Não é em cima do que se joga. Mas isso é o processo natural, né, da seleção que tem 5 estrelas, né, 5 Copas do Mundo, vai ter esse tipo de avaliação, ainda mais que a gente muitas vezes avalia com fígado, né? Eu concordo. Até em relação a esse jogo, eu também percebi isso na hora que, a partir do momento que ele botou o Miranda no Lukaku, a Bélgica perdeu toda a força que estava tendo. Então foi uma demora, digamos assim, de ter feito essa troca, uma esperteza da Bélgica de começar o jogo dessa forma, e aí acabou sendo determinante nesse primeiro tempo, que acabou o placar terminando adverso. Em 2013, aí você trocou o Corinthians e veio pro Flamengo, que são os dois clubes aí de massa do país e tal. Para você, qual foi a principal diferença entre eles e até das duas torcidas, que é muito comentado? Eu acho que as duas torcidas são bem semelhantes, né? Cada um com sua peculiaridade. Jogar no Flamengo é o máximo, jogar no Corinthians também não é diferente. A pressão é a mesma, né? Porque são os dois maiores do país. Falo em dimensão de público, né? Tem 40, eu acho que tem 30, se eu não me engano. Posso estar falando aqui até um dado errado, mas se eu não me engano... Mas você não foi por aí. Então a gente está falando de 70 milhões, né? Quase que metade do país torce para Flamengo e torce para Corinthians, né? Então Sim. Um terço da população, na verdade, é Flamengo e Corinthians. Isso te dá uma visibilidade e você sofre uma cobrança maior também, que é muito natural, né? Pela dimensão, pelo apelo midiático que esses dois clubes têm. E você tem que lidar e tentar assimilar as coisas de a forma mais branda possível, porque senão você despiroca, né? No momento bom, né? Que é tudo mais, né? Potencializado, e tudo no momento ruim também é potencializado também para baixo, né? Sim. Você chegou a viver isso, né? Eu tive bons e maus momentos, né, nas duas equipes, momentos de ser querido a passar a ser odiado, e isso é a coisa mais natural, ainda mais se tratando de clube popular, né, onde a avaliação, que eu falo, ela muda rapidamente, né, ainda mais quando em equipes como Corinthians e Flamengo, jogadores como o Ronaldinho Gaúcho, que saiu criticado, saiu vaiado, e o cara que tinha 75% nos gols do Flamengo saiu, e muita gente dizia e falava que a carreira dele estava acabada, né, então tudo que é popular, ela vai ter essa dimensão, essa proporção, né? Eu acho que o cara que tem o desejo e a vontade de jogar nessas equipes, ele tem que preparar para isso, né? Com certeza. Você chegou no Flamengo no início dessa filosofia de gestão que o Flamengo está colhendo fruto agora. Como era passado para os jogadores que estava mudando, que a filosofia agora era outra? Como isso chegava até vocês? O Bandeira e o Valinho era bem claro, até porque ele falava dos dados, do endividamento que o clube tinha, mas eu exalto muito os dois, né? Até se hoje o Flamengo está onde está, tem certeza que tem mão do Bandeira, tem mão do Valinho, né? Vai criar todo o processo. Infelizmente, nesse ponto, o Bandeira não teve a sorte de pegar carona nessa onda de vitórias que o Flamengo está tendo nesse último ano, né? Mas daria o mérito aí a 70% de tudo que o Flamengo tem colhido nesses últimos tempos ao Bandeira, né? Sim. O processo de gestão que se teve, de organização, de profissionalização na equipe, passa pelas mãos dele, né? E é um cara extremamente competente e
isso aí, os números, o comportamento e tudo que ele fez no Flamengo fala por si só, né? Realmente foi ali um azar até em alguns momentos, porque o Flamengo até passou a disputar tudo, né? Chegava nas finais, estava brigando pelo título até as últimas rodadas e tal, só batia na trave e acabou não tendo a sorte de ter carimbado a gestão com o título. O único título que veio, inclusive, você estava lá, que foi a Copa do Brasil em 2013. Meu modo de ver, isso é até natural. O título do Flamengo iria chegar, né? Sim. Quando você está disputando mais vezes chegando, a margem de você ganhar é maior, né? Só que o Flamengo passou, nesses últimos anos, um processo bem lento, né? Ele ganhava de forma esporádica, né? Ganhava passava um período muito grande. Hoje não, o Flamengo entra em todas as competições sabendo que nas finais ele estará, né? Sim, tanto que pra mim, como torcedor, nunca me incomodou essa questão do cheirinho que foi inventado, né? Pelo contrário, assim, claro que a gente quer ganhar, mas eu prefiro estar lá disputando, saber que todo ano meu time vai ter chance de ganhar, do que ganhar um em 92, depois ganhar outro em 2009, depois ganhar outro em 2013, sabe? E quase que esporádico, né? Como você falou, é um ano que do nada ganha. Você não começa o ano com essa expectativa de ganhar como a gente começa hoje em dia, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que nada mais justo do que colher os frutos que foram semeados lá atrás, né? Sim. E aí em 2013 foi essa Copa do Brasil que você ganhou, e inclusive tido por muitos como surpresa, exatamente por o Flamengo estar com essa filosofia de, agora a gente vai cortar os gastos, não dá para montar um grande time, até a gente conseguir botar o clube no patamar, digamos assim, que é a palavra da moda agora, que ele merece, que é o que está hoje em dia. Conta pra gente um pouquinho da visão interna lá do grupo sobre essa trajetória de vocês na Copa do Brasil. Pô, viu que dá? Como é que tava? Inicialmente a gente sabia que tinha muita limitação, aí entra a questão financeira, porque se você for pegar a folha salarial daquele elenco, talvez o Gabriel Barbosa aí é o cara que pague todo mundo, né? Somente ele, né? E ainda deve sobrar um troco ainda, né? Então, já tira por aí, né? Então, eram muitos jogadores apostas, né? Alguns tinham tido boas passagens por algumas equipes de médio porte. E acabou que a gente formou um elenco com uma amizade muito grande, né? Um compromisso de fazer com que o clube saísse daquela situação, porque o primeiro momento o Flamengo tinha brigado para não cair em 2012, né? Até com o Dorival. O início do ano começou bem turbulento, né? Com a questão de ser eliminado na semifinal do Campeonato Carioca. A gente não sabia muito quem jogava, quem não jogava, quem era o treinador. Entrava um, saía outro, e a gente não entrava em um denominador comum para que as coisas acontecessem, né? E muito também pelo esse processo de pressão que o clube sofre, né? Porque uma vitória no Flamengo equivale a nada, uma derrota equivale a 10, né? Essa é a medida, essa é a proporção das coisas dentro do Flamengo. Acho que a gente foi passando de fase, pouco a pouco, e aí chegou o momento que o Mano também pediu demissão. A gente ficou meio que à deriva ali, né, naquele momento. O Jaime foi, nos abraçou, né, acabou trazendo um pouco daquela coisa que o Flamengo tem, né, que é a mística da camisa, a mística da torcida, e acabou que a gente foi ganhando todos aqueles que estavam na frente da gente no Brasileiro, ganhando e ganhando muito bem, né. Uma virada de chave ali, resgatada talvez até pelo fato do Jaime ser um cara bem de dentro do clube, né? Então conseguiu passar para vocês um outro tipo de mentalidade que foi necessário com a saída do Mano, né? Não sei se tenha sido mentalidade. Eu acho que o Jaime é um cara muito sensível, né? Muito humano. E todo mundo viu que era necessário, né? Os clichês que a gente fala, dar uma mão ao outro. Porque quando a gente começou a sentir a dor um do outro, o processo das coisas começaram a funcionar tranquilamente, né? A gente começou a achar os resultados que não estava achando em outra hora. E eu acho que com o Jaime, com o jeito dele de ser, né? Ele ser muito Flamengo, né? Também trazer um pouco dessa coisa histórica, foi criando um laço, né, de companheirismo, um laço de compreensão entre um para com o outro. E o Hernani, né, tava fazendo gol de tudo que era jeito. Na visão de muitos, o Cadu tava mal, mas pra gente que joga, que a gente tá ali dentro, o Cadu foi de suma importância pra gente em todos os jogos, principalmente pra gente que joga ali atrás. E na questão tática do jogo, ele era de suma importância, nos ajudou demais da conta, né? E aí a gente foi também, né, se incomodando quando o outro era criticado de forma às vezes até injusta. Isso foi nos dando uma casca, né, para que a gente chegasse e fosse campeão da Copa do Brasil. Show de bola.
E aí no Carioca de 2014, você que deu aquela cabeçada na trave antes do Márcio Araújo fazer o gol do título. O que passou ali na sua cabeça quando você deu a cabeçada e viu ela bater na trave, passar atrás do goleiro, você falou, putz, era pra ter entrado? E depois que você viu que o Márcio Araújo fez o gol, como é que foi esses segundos assim na sua cabeça? Ali pra mim demorou uns 3 minutos, né? Sempre quando eu relembro a situação, parece que foi em câmera lenta, mas foi tão rápido. E a sensação que eu tive foi que, pô, nada melhor do que o Márcio ter feito o gol, porque é um cara que todo mundo adora, suportou todas as pressões e críticas, simplesmente dessa questão que, ao meu modo de ver, é muito subjetiva, a avaliação, né? É muito da empatia. Tanto que Márcio fez o gol e poucas pessoas deram mérito a ele, né? Fazendo gol e tudo, né? Infelizmente. Mas o bom foi ter frustrado, né, a equipe adversária, porque no banco havia uma comemoração já, né? Apesar que o jogo foi muito ruim, né? Os 2 jogos foram muito ruins. E a gente não tinha criado nada, o Vasco também não tinha criado nada, e um pênalti meio duvidoso, né? Ao meu modo de ver, acabou que o Vasco fez 1-0, a gente não conseguiu fazer mais nada, e a sorte foi que o zagueiro do Vasco, Rodrigo, acabou saindo e me deixando sozinho naquele momento, né? Sim. Acabou que foi muito importante para que as coisas dessem certo, que talvez se ele tivesse ali, tivesse evitado que eu cabeceasse a bola, né? Era o homem talvez mais forte ali no jogo aéreo do Vasco, né? Acabou saindo machucado exatamente na hora da cobrança do escanteio. Foi tudo juntando uma coisa na outra. As coisas conspiraram a nosso favor. Eu conversei com o Recife aqui também, era garoto na época. Ele estava lá no Maracanã com vocês, não estava relacionado, mas estava lá. Aí ele contou também que essa questão do time do Vasco comemorando, Felipe Bastos balançando a camisa, a torcida, já estava engasgado quando o gol saiu. Foi uma loucura só. Ele falou que ele nem lembra o que ele fez, quase caiu da banca. É complicado. Esses momentos assim, é bem legal. Eu acho que até isso é bom também, porque traz o futebol, essa questão também da brincadeira, né? E você também ter a questão da gozação, né? Até porque a gente vive um momento que hoje tem que fazer tudo de forma tão quadrada, né? Então foi bem legal aquela final. Uma rivalidade sadia, né? Em 2015, muitos atletas lá no Flamengo reclamavam da estrutura do Ninho, mas a diretoria não via aquilo como prioridade. Aí então você comprou o piso, pagou a obra, ajudou a pintar junto com o Paulo Vitor. Aí também tem a história da biblioteca que você construiu lá para os jovens da base. Muita gente não sabe disso, isso não foi divulgado na época, pelo menos uma parte. Foi você que não quis que divulgasse? E por quê, se foi o caso? Não, porque meus companheiros reclamavam do vestiário, né, que era um pouco precário na época. Eu achei que era justo, né, eu e o Paulo estavam lá, já tinha um pouco de tempo, a gente juntou a grana do meu bolso, do bolso dele, a gente fez a reforma lá, né, colocou piso no vestiário também. Como um atleta tem algumas manias que não é muito higiênica, né? A gente tentou fazer com que o vestiário ficasse o mais higiênico possível. Isso foi o que a gente fez e não tinha necessidade de divulgar, porque, ao meu modo de ver, se era uma coisa que os caras reclamavam, eu queria que eles tivessem, pelo menos, satisfação de estar ali dentro, para que também o trabalho deles fosse desenvolvido da melhor forma possível, né? E foi o que eu e o Paulo fizemos, mas não tinha necessidade de divulgar isso, porque a gente só queria mesmo fazer um ambiente tranquilo, né, bom, e para que os atletas também se sentissem à vontade de estar dentro do vestiário, né, em condições adequadas, até porque se o cara tá reclamando disso, a gente sana esse problema e vai pro próximo, né, pelo menos esse é o meu pensamento, né, em vez de você ficar potencializando o problema, você resolve. Mas a questão de divulgar, porque realmente não tinha necessidade, era coisa interna. Agora, engraçado é você saber disso, né, não sei como, mas... A gente faz aqui a pesquisa. Sabendo exatamente aí o quanto você se entregava, você sempre foi um cara que demonstrava que sentia os resultados, não era um cara que gostava de perder, ou que não ligava para a derrota, perdia e já estava bem daqui a 5 minutos. Você sempre demonstrou isso, até em todos os clubes, não estou dizendo nem só em Flamengo. Além dessa história toda de ter colaborado com o clube e tal, como a gente acabou de falar, você se sentia injustiçado por essa perseguição de parte da torcida, principalmente quando teve uma fase assim não tão boa e tudo? Depende muito, isso é subjetivo, né, questão de justiça, né, porque a justiça para mim talvez não seja para você, né, e a gente vai entrar em outras searas, né. Agora,
De fato, eu tive um momento ruim quando estava recuperando a confiança de voltar a jogar bem com o próprio Muricy. E houve uma percepção natural, porque também tem a questão do meu posicionamento que eu sempre tive. Isso também afeta, né? O torcedor não estava acostumado, então muitas vezes as críticas não eram baseadas nem em questão do meu jogo, era o fato de se eu estava lendo, eu estava deixando de ler, né? Minha vida particular. Isso me incomodava muito mais do que muitas vezes o que eu estava jogando, né? Mas isso faz parte. O fato de eu ter jogado 177 jogos, eu sei quando eu fui bem e quando eu fui mal no clube. E os momentos que eu tive bons jogos, quando eu tive maus jogos, eu tenho plena consciência, não sou hipócrita a esse ponto, né? E sempre fui transparente e talvez isso também incomode o torcedor, né? Eu sempre fui um cara que me expus muito, né? Nunca me escondi, nunca deixei de dar entrevista, pelo contrário, muitas vezes dava entrevista até demais para servir como escudo dos meus companheiros e muitas vezes até de outras pessoas também. E isso acaba gerando desgaste no torcedor, porque sempre quando perde quem aparece é você, ele vai te vincular à derrota, né? Sim. Faz parte. Então, começou a ter essa sensação, e nos momentos bons eu sempre saía de cena, né? E isso o torcedor, às vezes, quando ganha ele não tá, mas quando perde, ele que aparece, cria essa sensação. Isso é do ser humano e faz parte também, né? E para mim foi simplesmente processo legal da minha vida por amadurecer, entender e aprender a me comportar e saber quando se deve falar algumas coisas e quando não se deve, até porque, infelizmente, o futebol as pessoas preferem a mentira do que a transparência, né? E talvez isso eu tenha aprendido, né? O que me deixou mais chateado foi o oportunismo de algumas pessoas nesse momento, falar algumas inverdades, né? Isso sim me deixou chateado, mas faz parte do processo e eu não posso julgar o outro baseado nos meus princípios, né? É complicado, mas essa realmente é a pior parte. E até essa questão, como capitão, acaba ficando marcado nessas fases ruins, né? Aconteceu recentemente com o Hever, com o Diego também, que ficaram quase que o símbolo desse Flamengo que chegava e não ganhava. E hoje em dia o Diego, por exemplo, continua lá dentro e tá no grupo vencedor. Então, como você falou, dá cara a tapa, às vezes você cria uma imagem que não é exatamente sua. É um grupo, tem todo um contexto atrás. Eu sempre entendi e tenho isso como modo de vida, né? Eu entendo que eu realmente encarnava a minha função, né? Uhum. Até porque na minha eu era flamenguista, tinha um sonho, o desejo de jogar no clube. Sou super realizado por ter conquistado isso, ter feito isso, sabe? E isso aqui eu não tô falando para fazer média, até porque graças a Deus eu não preciso disso, né? Então, assim, eu realizei meu sonho de ter jogado num clube que era o clube da minha infância, o clube que minha família toda torcia. Quando fui convidado, não pensei nem se o Flamengo estava com o salário atrasado, se estava com o salário em dias, eu só pensei em realizar meu sonho, e isso eu fiz. E onde eu passei, desde a base, sempre fui capitão e sempre tentei, da melhor forma, ser o que eu realmente sou, né? Se eu achava que tinha que me posicionava, mesmo isso, muitas vezes até pegando mal para mim, né, no momento, ou tentando defender um companheiro desse jeito. E no futebol, e se trata dessa questão que a gente está falando, um clube de massa, é natural que isso aconteça, né? Você fala do Hever, fala do Diego, que até 2 dias atrás, antes do Flamengo tornar campeão, todo mundo já taxava o Diego como um perdedor, né? E de repente passou a ser um dos heróis da Libertadores. Então essa esquizofrenia é muito normal no Brasil, né? Sim, com certeza. O Arão hoje também é um símbolo disso. Quando a gente falou que ia entrevistar você, acho que o maior número de perguntas foi relacionado a isso que eu vou te falar agora. 2016, aquela questão polêmica de entrar correndo o grupo no campo, cravar a bandeira no meio do campo, tal, contra o Vasco. O clube foi muito criticado na época por fugir dos protocolos de início do jogo, principalmente até a questão das crianças que ficaram ali meio perdidas, né, sem saber. Para esclarecer um pouco de quem partiu essa atitude, qual foi o verdadeiro motivo disso e se hoje em dia, você olhando para trás, como você avalia ter tomado essa atitude, até pelo fato do Flamengo ter perdido o jogo depois, né? A avaliação é só uma, é o resultado, não tem o que falar, né? Não teve essa conversa de crianças, as crianças entraram juntas, né? Então, se criou muita falácia, muita mentira, porque é o resultado, né? Até então, segundo me falaram, quando a gente entrou em campo, foi o assunto mais comentado do Twitter, e pô, todo mundo do caralho, né? Pô, isso é bonito pra caramba, pô, foi foda, não sei o que. Mas o resultado foi negativo, então, aí é a questão da edição, aí vira o jogo. Você muda, né? Vira o jogo, é coisa simples, não teve problema nenhum com as crianças entraram.
todo mundo sabia, ficou uma imagem bonita, foi legal, o torcedor do Flamengo quando entrou lá e estava em Manaus achou bacanérrimo, né? Pô, o torcedor vibrou. Agora, a gente é hipócrita, todo mundo é hipócrita e espera o momento que vai definir o resultado do futebol, é isso, né? Eu não tenho nenhum problema em relação a isso, até porque isso para mim já ficou águas passadas, o clube realmente foi criticado, porque é natural, né? Agora, se o resultado não tivesse sido adverso, ia estar marcado na história e ia falar, poxa, tem que fazer isso mais vezes, que foi bonito, que é legal. Mas essa hipocrisia que a gente vive não permite, mas faz parte do jogo também, né? Isso partiu de vocês, jogadores? Porque eu cheguei a ver que o marketing, por exemplo, não sabia de nada. Todo mundo sabia, né? Então foi comum acordo de todo mundo. O problema é que quando dá errado, todo mundo tira o seu da reta, né? Eu também fui um dos responsáveis, falei, acho que é bacana pra gente inflamar o torcedor. Me apoiaram nisso também, falaram, não, vamos fazer mesmo uma ação bacana. Mas quando dá errado, faz parte do processo. São coisas que acontecem no futebol mesmo, até para gerar notícia, né? E tinha acontecido algo similar na NFL também, eu acho que teve uma influência disso, né? Não, na NFL acontece sempre isso, né? Na NFL acontece sempre isso, na NBA acontece sempre isso, né? Porque é uma coisa que não vai adiantar eu falar ou tentar argumentar, porque ser humano é complicado, né? A única coisa que me incomodou foi a questão da argumentação falaciosa em relação às crianças, que não teve nada disso, as crianças sabiam, entraram junto ainda, né? Acho que somente não entrou comigo, mas depois foi lá e seguiu todo o protocolo, né? Então, mas essa questão de você fazer as coisas virarem notícia também faz parte também, porque vende, né? Entendi. E aí, esse ano também foi um ano, acho que o que a torcida mais ficou no seu pé, até por N fatores, né? Questão de desempenho, essa questão acaba marcando e outros fatos. Foi isso que te fez abrir mão da faixa de capitão, dando pro Juan e até pedir que o clube te emprestasse? Eu fui negociado pro Grêmio, fui vendido, né? Então, assim, eu conversei com o Muricy e falei, Muricy, acho que até justo também o Juan ser capitão, né? Agora, a questão de ser capitão, eu nunca pedi para ser capitão. Eu nunca, em clube nenhum, até nunca gostei dessa função. Quem me via como capitão eram os atletas, né? Os atletas olhavam para mim e falavam, cara, eu acredito em você é um cara que eu tenho como referência. Então, essa questão de faixa de capitão, para mim, ela é só simbólica. Né? Eu sempre fui capitão nas equipes que eu joguei desde a base, muito sem faixa, sem braçadeira, né? Agora aquilo ali é um alvo, se torna um alvo, ainda dependendo da equipe que você jogue, né? E me senti muito honrado e eu e o Muricy entramos em uma coisa e acho, não, realmente o Juan tem tempo aqui, a gente tira o foco também, passa pro Juan, que é um cara que a torcida gosta bastante, tem uma história no clube, é vencedor, e simplesmente por isso, mas faria do mesmo jeito, tudo que eu fiz no Flamengo, sinceramente, poucas coisas eu me arrependo, né? Acho que uma das coisas que eu me arrependo foi ter saído da forma que eu saí, né? Meu tempo já estava esgotado no Flamengo, realmente eu teria que sair, só não escolheria aquele modo, né? Acho que a única coisa que eu me arrependo, não que eu teria que permanecer no Flamengo, não é isso que eu estou dizendo, né? Para não distorcer o que eu estou falando, só estou dizendo que poderia ter saído de uma forma mais tranquila e mais passiva, né? Entendi. Você acabou indo pro Grêmio. Lá no Grêmio você também acabou não jogando muito, não teve muita oportunidade, foi pra Turquia pela primeira vez. Aí lá também acho que teve problema de salário, né? Não pagaram direito, você acabou voltando. E aí voltou pro Vitória. O que aconteceu primeiro nesses dois clubes, assim, no Grêmio e lá, um pouco do que aconteceu pra não ter tanta chance e a sua experiência na Turquia. E como foi voltar pro Vitória 7 anos depois, né? Em relação ao Grêmio, eu saí muito ferido, né? Não estava com a cabeça limpa para jogar, né? Isso afeta também, né? Eu cheguei jogando, acabei não podendo jogar a Copa do Brasil, porque ele entrou bem, o Roger optou por mantê-lo, né? E aí deu sequência, o time acabou encaixando. Eu queria, porque queria jogar, né? Eu sempre fui um cara que sou competitivo, eu sou extremamente competitivo, respeito quem tá jogando, mas eu o tempo todo tá brigando. E naquele momento o Jeromel e o Kahneman seriam intocáveis, eu vi uma melhor solução sair, né? E tentar achar um lugar para jogar, vim pra Turquia, que foi onde eu menos recebi, ou por sinal não recebi um mês, mas talvez tenha sido o período que eu tenha lavado minha alma, né? Eu tenha me reencontrado como pessoa, né? E aí eu passei por uma catarse aqui, porque eu vivi na fronteira da Síria, né? E
comecei a me reencontrar como pessoa e como atleta, né? Fiz uma boa temporada aqui, aí o time só acabou sendo rebaixado devido a endividamento, porque aqui pune, né? Então acabou tirando ponto, só que eu não sabia das condições que a equipe se encontrava. Tinha jogador que não estava recebendo há 2 anos já, né? Eita! E foi um período muito legal, assim, tanto que eu tenho um carinho muito grande pela cidade lá, chama Gaziantep. E aí eu retornei para o Vitória e fui justamente com essa missão de tentar me reencontrar, né, voltar para minha cidade, meu estado, voltar para perto das pessoas que tanto eu amo, né, meus amigos, estar em torno deles. Para mim o retorno foi ótimo, né? Muitas coisas de erros de posicionamento que eu tomei lá no Vitória, eu já segui outro viés e acabou que deu certo, né? A minha leitura passou a ser uma leitura mais ampla da coisa, né? Tanto que a gente ganhou do Flamengo aí de 2-0, né? Ganhando, tirando a invencibilidade do Corinthians lá. Teve a maior sequência de vitórias do clube, com 8 vitórias fora de casa. Até então, o Vitória nunca tinha conseguido isso. Ter pagado a dívida que eu tinha com o clube, que lá atrás eu não consegui, para mim foi muito legal, né? Tanto que, graças a Deus, lá eu sou muito bem quisto pelos torcedores, sou muito bem quisto pelo staff do clube, né? Pelas pessoas que trabalham, a parte de administração. E assim foi um momento de mais um aprendizado na minha vida. Show de bola. Do Vitória, quando você saiu pro Göztepe, que é onde você está agora, de novo na Turquia. E o que te fez voltar para a Turquia? Você até meio que já respondeu um pouquinho, mas o quanto essa nova cultura influenciou na sua vida, assim? Primeiro foi a questão que eu tinha um contrato com o Grêmio, iria retornar e eu não queria ficar sendo opção lá, né? E eles me ofereceram um projeto aqui que foi bacana, né? A cidade, o estádio, a torcida, o clube, todas as condições que eles me davam de tranquilidade. E aí eu não pensei 2 vezes, até porque eu gostava do país, né? O país foi 5 meses que eu gostei bastante. Sim. E aí eles foram até o Brasil, conversaram comigo, me apresentaram uma coisa bem legal e aí estou aqui há 3 temporadas, né, já. Então, para mim foi magnífico ter vindo para cá e agora, afinal, termina meu contrato, eu não renovo e devo ir para outra equipe aqui da Turquia mesmo. Entendi. E ano passado você quase fechou com o Atlético Paranaense, pelo menos foi o que foi noticiado. Por que não aconteceu o acerto? Financeiro. Primeiro a questão financeira e a segunda questão que eu ainda tinha vontade de ficar aqui, né? Então esses 2 fatores pesaram. Minha família estava feliz aqui, eu estou feliz aqui e aí a gente acabou, junto com todo mundo que eu peço algumas opiniões, optando por ficar aqui, né? Estou feliz aqui, gosto muito daqui, mas vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Uma vez o Zico disse que você jogando pela esquerda na zaga ia mal, mas na direita era um bom zagueiro. Você concorda com essa análise dele? E se sim, qual eram as dificuldades com essa mudança de lado? Concordo em parte, né? Muito passa mais uma vez, o processo de resultado, né? Eu joguei diversas vezes pela esquerda e quando a gente ganhava ninguém falava. E eu jogava na esquerda para tentar justamente minimizar a deficiência que o outro que jogava do meu lado tinha mais de jogar pela esquerda, né? Eu acabava indo para a esquerda. Claro que pela direita é meu lado dominante, né? Te facilita na questão da saída de bola, na questão do seu posicionamento corporal, tudo isso facilita. E o fato de eu ter jogado minha vida toda pela direita, aí você vai ter que se reajustar, se readaptar. Até porque eu joguei pela esquerda muito pouco no Flamengo, né? Sim. Foi com o César Martins, né? A maioria das vezes? Eu jogava por causa quando eu jogava com o César, né? Então, assim, eu joguei pouquíssimas vezes pela esquerda no Flamengo, no geral, né? De 170 partidas, se eu tiver feito 30 pela esquerda, foram muitas, né? Então, acho que não dá pra você ter essa certeza, essa convicção, mas respeito a opinião do Zico. O Zico é ídolo e também é um dos meus ídolos, né? Mas aí é a opinião e a avaliação dele, né? E respeito, entendo, mas acho que foi muito pouco tempo que eu joguei pela esquerda para ser. É mais uma questão de que você também está habituado numa posição, quando muda, todo mundo sente uma dificuldade a partir do momento que troca do que você está acostumado, né? É normal. É natural, né? A questão adaptativa, né? Mas assim, eu jogava no Flamengo de formas intermitentes pela esquerda, né? Trocava o zagueiro, o cara tinha um pouco de dificuldade de jogar pela esquerda, aí me jogava para a esquerda, né? Então era meio que para tapar o buraco. Uhum. Então lá no Vitória, por exemplo, eu joguei só pela esquerda e nunca sofri nenhum tipo
tipo de críticas pelo fato de jogar pela esquerda. Então, no Corinthians, diversas vezes eu joguei pela esquerda. Então, eu acho que é muito por esse processo. Claro que o fato de jogar pela direita, para mim, é melhor, porque eu tenho um domínio do meu lado certo, é o lado direito. Mais confortável, né? Mas com certeza. Eu acho que passo por isso. Mas o Zico também entendo, e ele tá falando baseado nos jogos que ele viu também, né? Então, sim, faz parte. E aí sempre te colocam como diferente aí, como até você citou, por gostar de ler, se posicionar, e nem sempre isso foi visto de forma positiva. Você acha que isso te atrapalhou em algum momento da carreira? Sem dúvida nenhuma. Você sair de senso comum, isso incomoda, assim, incomoda o torcedor, incomoda a imprensa, né? Mas faz parte. Eu aprendi a lidar com isso, né? Eu tinha minhas crises existenciais devido a isso, até mudar minha personalidade em certo momento, porque me incomodava, né? As pessoas gostam de te rotular, né? Ela vai te rotular de alguma forma, e o rótulo que eles me deram é isso. Em vez de se potencializar em alguns momentos, acabou pegando de forma negativa, né? Que é o que eu falei lá atrás, que a preocupação não era do que eu jogava, mas sim se o que eu estava fazendo, se eu estava lendo, se eu estava discutindo política ou não, né? Porque, felizmente, a gente não sabe separar a PJ da PF, né? Então, ainda as pessoas não entendem que ali é a pessoa jurídica e a pessoa física, ela tem uma vida comum. Eu tenho 3 horas que eu trabalho e tenho 21 horas para fazer de ociosidade, né? Eu tenho que tentar melhorar como ser humano, porque eu também sou pai, sou irmão, sou amigo e quero melhorar como ser humano, né? Mas o futebol, ele tem essa análise burra, né, das coisas, né? Mas isso não aconteceu somente comigo, né? Eu poderia citar outros jogadores que também se posicionaram lá atrás. Aí a gente cita Sócrates, que por sinal terminou a carreira no Flamengo, né? Também era muito criticado pelo posicionamento político dele. E a gente vive nesse dilema, né? Ora você quer que o jogador tenha um posicionamento político, ora você quer que o cara se preocupe somente com o futebol, né? Então depende muito da situação e do momento, né? Com certeza. E é engraçado porque você até vê um termo filósofo, estudioso, ser usado de forma pejorativa, chega a ser irônico, né? É irônico. Mas assim, no início me incomodava assim, mas o tempo vai te trazendo maturidade, né? Esses dias eu estava lendo um texto da Clarice Lispector que ela fala: alguém pediu para eu definir o Brasil como será daqui a 25 anos. Ela responde: eu não consigo definir daqui a 25 minutos, então tá aí a resposta, né? Exatamente. Aí tem o outro lado da moeda. O quão importante você acha também que ter um jogador com seu perfil é bom para quebrar justamente esse estereótipo de que jogador de futebol é burro, né, entre aspas, é um cara que não tem estudo, e até como exemplo para as crianças também? Não, eu acho que não tem que ter jogador com o meu estereótipo, né? Até porque eu meio que não tô aqui para salvar ninguém, não tenho pretensão, não sou Jesus Cristo, e até detesto isso. Não Jesus Cristo, né? Detesto essa ideia de Entendi. Salvador, né? Ou de exemplo, até porque eu não sou exemplo para ninguém. Mas o futebol, ele vive nesse paradoxo, né? Nessa coisa, né? O cara não tá preocupado com o que você vai falar, né? A gente pede isso porque não tem, né? Quando se tem, você não quer. É que nem o cara que é casado, quando tá casado quer ser solteiro, e quando tá solteiro quer ser casado, né? Vai mais ou menos isso aí, né? Entendi. Aí, inclusive, você chegou a ser convidado para um chá na Academia Brasileira de Letras, e tem um site também onde escreve crônicas sobre os livros que você leu, que é o Wallace Leu. Fala um pouco dessas 2 experiências pra gente. Para mim, como pessoa, foi uma honra ter sido convidado pela academia, né? Eu fiquei o primeiro atleta a ser convidado não pelo futebol, mas pela questão da leitura. Para mim, me envaideceu, né? Então, eu fico muito grato. Agora, em relação ao blog, eu cancelei. Eu não escrevo mais. Eu acabei sendo colunista algumas vezes do site da minha cidade, né? Falando algumas coisas lá. Também parei. Fui uma época um podcast também, e também parei porque infelizmente não dá para você conciliar, porque no futebol a crítica vem pesada em relação ao que você faz fora das 4 linhas, né? E aí eu preferi levar uma vida mais leve, sem tanto estresse, de forma desnecessária, né? Já bem pós-jogo, né?
evitar dar munição pros maldosos, né? Sempre tem, né? Eu acho que isso aí eu costumo dizer que a crítica, eu sempre aceitei a crítica. O cara tem todo o direito de me criticar pelo que eu jogo, pelo que eu deixei de jogar, ou pelo que eu tenho de qualidade, ou pelo que eu tenho de limitação, né? Agora o cara me criticar pela minha postura de me posicionar, ou pelo fato de eu ler, ou pelo fato de eu acreditar em algumas ideologias políticas, é o cúmulo, né? Mais um posicionamento, né? No caso, como você avalia aí a postura do Brasil nesse combate ao coronavírus e a necessidade de voltar ao futebol nesse cenário? Eu não posso falar com propriedade porque eu não estou aí, né? Sinceramente, tenho muito pouca informação, ainda mais se tratando desse momento de palanque político que o país vive, né? Então, todo mundo está pegando isso pensando em 2022, né? Usou o coronavírus como bandeira para tentar se eleger e realmente acho que vai chegar um momento que as pessoas vão ter que encarar o vírus de frente, né? Tá chegando. Tá chegando o momento, né? Minha cidade tem muita gente passando fome, né? E sem trabalho, né? Aí vai ter que ser a questão de escolha, né? Ou você morre de fome ou você morre com vírus, né? Eu não sei como é o processo também da questão que já se fala em colapsar desde abril e a gente tá chegando em julho e até agora nada, né? Acho que esse processo de desinformação que o país está passando, que nos deixa chateado, né? Porque a população espera que o governo dê o norte e isso não aconteceu até agora. Até o momento a gente tem visto direita pensando em 2022, esquerda pensando em 2022 e ninguém pensa no povo, né? Com certeza. A volta do futebol você acha necessária agora ou por você não é o momento? Eu tenho que saber, eu vou muito pela questão de cada estado tá tendo seu momento, né? Eu não sei como é que tá aí no Rio, no caso, por exemplo. Então, na Bahia, abriu novamente lá, né? Então, já se voltou a treinar. Eu tinha amigos no Rio Grande do Sul, também voltou a treinar, né? No Paraná também tinham retornado os treinos. A gente não dá para afirmar como tem que ser em cada estado. Eu acho que cada um tem sua peculiaridade, né? Tem sua diferença. O modo como foi tratado o vírus em cada estado também eu acredito que tenha sido diferente. E esse retorno também pode ser diferente, né? O Brasil ele é continental, não dá para você tentar unificar, né, o modelo como se deve ou não fazer o retorno do futebol. Aqui no Rio, o Flamengo e Vasco já estão treinando, o Fluminense e Botafogo não, e o Flamengo já joga amanhã. Aí o Fluminense está brigando aí para conseguir uma nova data, que tinha sido marcada para o dia 22, mas sem treinar eles não querem jogar. É bem complicado, né? Eu acho que se não entrar em um denominador comum, é melhor parar, né? Então o campeonato vai ficar bem confuso, né? Eu só espero que volte o quanto antes, mas com todas as precauções também, né? Não dá pra você arriscar, mas a gente vai viver nessa gangorra aí, né? E tem que botar na balança o que vai valer mais a pena nesse momento, né? Se é voltar ao futebol e fazer com que a roda gire, ou é também se proteger, até porque também tem atleta que não ganha tanto e tá tendo corte, né? Na questão salarial de muito cara e eu tenho escutado e conversado com alguns que já estão começando a corda apertar, né? Sim. Aí antes da gente entrar na pergunta dos seguidores aqui, a nossa última pergunta na verdade uma história, é leve aí. A sua esposa ficou grávida com 16 anos, você foi pai aos 17. Conta pra gente aí aquela história de como você fazia pra pegar o ônibus aí sem pagar na época do Vitória. Cara, eu não sei como contaram isso aí, mas... isso aí eu tinha 17, né? Eu era bem juvenil, quer dizer, em questão se tratando de relacionamento, né? Porque minha mulher foi a primeira que eu tive relação sexual, né? E foi logo na segunda vez. Ela acabou engravidando. O Vitória estava passando por um período muito difícil e estava 6 meses de salário atrasado e eu tinha direito a 104 vale transporte. Não sei se você pegou isso aí, né? Ou o papelzinho? Velho. O papelzinho. Sim, peguei. E a única coisa que estava em dia no clube era os vales transporte, né? E um amigo meu, eu falei com ele, cara, eu tenho que comprar fralda e comprar roupa pro meu filho, né? E eu não tenho nenhum dinheiro. Tava em torno de, sei lá, R$200 dava todos os 104 vales de transporte. Sim. Falou, não, vamos fazer um esquema para você. Aí ele pegou uma carteirinha que era de cartão telefônico ainda, né? E aí ele deu uma burlada lá e colocou que era de deficiente mental, né? Ele colocou isso, meu Deus, que vergonha. E eu entrava no ônibus e eu dava carteirada. Eu me fazia de mudo, me fazia de cego, de manco, de aleijado, de tudo, né? Então, eu interpretei ali um pouco ali durante 6, 7 meses pra juntar uma graninha, né? Mas tinha um propósito por trás, já não era maldade mesmo. Cara,
Mas assim, né? Não é coisa que eu aconselho ninguém fazer, não. Não, né? não, claro. Mas é aquilo, apertos da vida a gente acaba indo para caminhos curiosos. Tortuoso, né? Eu tive que me virar nos 30 e ter umas boas histórias, né? Teve um dia mesmo que eu entrei, no que eu entrei da carteirada, o motorista pegou a carteira, olhou, aí ele olhou. Ele falou, né? Isso aqui é falso, mas não dá. Era até uma falsificação grosseira. Aí eu. Deu a de mudo, né? Aí, até pra explicar não tinha como. Não tinha. Aí comecei, aí ele olhou, tá bom, me deu a carteira e mandou seguir. Curioso. Vou entrar aqui na Voz da Nação, que são as perguntas dos seguidores, nossa reta final já aqui da entrevista. Vou te falar que você acho que foi um dos que a gente mais teve pergunta, que foi difícil até para eu selecionar. Bom, primeiro eu vou perguntar aqui do João Vitor Benício. Ele pergunta: Wallace, qual o seu momento mais marcante com a camisa do maior do mundo? Pra mim foi a final da Copa do Brasil, foi bem legal, né? Ver o Maracanã lotado, é bonito, né? Mas assim, tem dois momentos eu acho que marcaram muito, que foi a final, mas o jogo contra o Cruzeiro após o gol do Elias, né? Tem uma imagem que me marca muito, né? E uma criança abraça o pai, aquilo meio que ficou bem marcado. Emblemático, né? Aí a outra aqui que eu vou fazer é do Mike Araújo, lá da Bahia, também da sua terra. Perguntou quais seus planos para o futuro quando parar de jogar e se pretende voltar para Coité. Para Coité é um pouco difícil porque já não vivo lá há muitos anos, né? E a ideia é continuar no futebol. Não sei ainda ao certo o que irei fazer, mas provavelmente estarei ainda aí pelos gramados do mundo afora aí. Show. Aí aqui são duas páginas até do Flamengo, a Flamengo News 01 e Gols do Flamengo. Perguntaram quem era seu melhor parceiro no Flamengo e quem era o mais resenha do grupo. Cara, por incrível que pareça, é porque o ciclo de amizade que eu tinha dentro do clube era muito grande, né? E todo mundo, a gente acaba vindo na casa de todo mundo, né? Mas assim, o cara, Paulo Vitor é meu maior parceiro, assim, né? Meu irmãozão. Agora, Gabriel é quase como irmão meu, assim, porque a gente viaja junto até hoje, né? Então, Hernani também é a mesma coisa. Tiveram diversos, mas o mais resenha, talvez as pessoas não saibam, é Gabriel. Gabriel, se você sentar com ele, ele vai narrar a peça de teatro do Alto da Compadecida do início ao fim, né? Então você chora de rir com ele. Show de bola. Vou fazer mais uma rapidinho. Você se considera parecido com o Wallace do vôlei? Eu sou a parte bonita da família. Boa. E agora, pra gente não se alongar, vou entrar no nosso último quadro, que é o Fla Rápida. Vou fazer perguntas objetivas, você me responde com a primeira coisa que te vem à cabeça. Pode ser? Pode, claro. Vamos lá. O Wallace é? Pensador. O melhor jogador que você jogou junto? Ronaldo. E contra? Ronaldo. Um ídolo? Tive vários, mas o Sábio foi um dos meus ídolos lá atrás, mas o Zico também. Mas é que eu tenho alguns ídolos também, nada a ver, né? Aguinaldo Capacete. Então, porque eu gostava muito de futebol, né? Mas eu acho que futebol, acho que o Zico e o Ronaldo foram os dois que te marcaram. Um rival? Bahia. Melhor jogo da carreira? Não me recordo. E o pior? Também não me recordo, tive tantos jogos ruins. Um gol? Fiz tão poucos, mas talvez a Copa do Brasil, vitória. O Ramon vai receber na direita, tocou de cabeça pro Wallace! Gol da vitória! E é do zagueiro Wallace, número 3. Para explodir a torcida rubro-negra, o toque do Ramon é precioso. E a finalização do Wallace também, quando ele mata a bola, ela sobe e fica alta. Veja só, o toque do Ramon, precioso. O Wallace, com muito no alto, ele joga o corpo, a bola resvala no Durval. E atrapalha qualquer chance, tira qualquer chance para o goleiro do Santos. Na minha carreira faltou, ou falta, né? Faltou ficar mais tempo em algum lugar. O meu auge foi Flamengo. Agora, para fechar, vou falar 4 números de camisa. Você vai me falar o primeiro jogador que te vem na cabeça com esse número. Número 4. Juan. Número 3. Anderson Martins. Número 10. Zico. E o número 14? O Wallace, com certeza. É isso aí. Ou Oscar, né? Também, é verdade. Sai de futebol, mas é um número marcante também, com certeza. Wallace, te agradeço muito, a entrevista foi bem bacana, cara, rendeu bastante aqui o assunto, espero que você tenha curtido também. Deixa o espaço aí para você deixar sua mensagem final, suas considerações.
Não, só agradecer, Juan, e sempre à disposição, foi um prazer, foi bem legal. E mais uma vez agradeço, de coração. A gente que agradece. Grande abraço, tá? Sucesso aí no resto da sua carreira e na sua vida aí, com certeza. Valeu, um abraço. Abraço. Esse foi o zagueirão Wallace, aí atualmente no Göztepe da Turquia. Espero que vocês tenham curtido, um cara bem cabeça aí. Pedir para vocês continuarem seguindo a gente no @FlaRapOriginal lá no Instagram. Eu sou o @CalheiroJuan. O nosso convidado, @WallaceReis14. E os nossos parceiros, @Trave de Chinelo _oficial. A loja @foot.esport _oficial, onde vocês têm 15% de desconto nas camisas. E também o Clube Retro RJ, com o cupom de desconto FLARAP, você tem desconto também nas camisas retrô do Mengão. Esse e outros podcasts você pode ouvir pelo Anchor, pelo Spotify e o nosso canal no YouTube FlaRap Original. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho. Tem muita entrevista bacana para vocês. Grande abraço, aqui é raça, amor e paixão. E vai ser festa na favela. G9 é artilheiro, ninguém segura o pique. Acelerando no campo, joga muito Bruno Henrique. Nem tenta alcançar que é burrice. No comando da zaga, Rodrigo Caio, é claro que é xerife. Isso é Mengão, segura a ginga. É manual do Vapo Vapo, Gerson, nosso Coringa. Vitinho, Renier, a torcida perde a linha com a dupla mais pesada. Felipe, Luiz, Rafinha. É bicicleta, é chapéu, é caneta, já pode entregar o Puskas pro Arrascaeta. Diego, camisa 10, segura o capitão. Cruzar na área, golaço de cabeça do Arão. Rodolfo e Pablo Mari, fechando aquela zaga. Diego Alves no gol, vixe, não passa nada. A torcida mais bonita gritando na arquibancada. E ainda tem Jorge Jesus no comando da parada. Vem, é 7 vezes campeão. Isso é Flamengo ganhando o Brasileirão. Vai, segura o Mengão, nação de vencedores. Somos bicampeões da Taça Libertadores. Raça, amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, hoje tem festa na favela. O Flamengo foi campeão. Eu digo raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, hoje tem festa na favela. O Flamengo foi campeão. Salve, salve, nação rubro-negra. Que ano incrível. Campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O mundo é nosso, voa Flamengo.